Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 21 de agosto de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Protestos explodem em Moscou, Putin em pânico, justamente é o que ele não queria. E até soma-se a questão da guerra, a questão da qualidade de vida, soma-se a proibição do partido Yabloko de não concorrer às eleições. Seria o único partido de oposição que concorreria. Os que concorrem agora são todos Putin desde criancinha. Isso é contra a ditadura de Putin, essas manifestações. Com certeza Putin está em pânico e ordena prisões em massa. É o reflexo disso, e eles na realidade identificaram aqueles líderes no meio da massa para prender. É uma oposição guerreira que está desafiando o terror da infraestrutura russa. O regime autoritário de Vladimir Putin, o ditador da Rússia, demonstra fraqueza e pânico diante da fúria popular que tomou as ruas de Moscou. Cidadãos russos corajosos, até pelo tipo de regime que tem lá. Considero esses que foram à rua, principalmente os jovens, a maioria jovens, os líderes jovens, desafiaram o sistema e realizaram protestos violentamente reprimidos em frente à Suprema Corte da Rússia ontem. A ditadura russa utilizou a força policial para executar prisões em massa contra apoiadores e candidatos do partido de oposição Yabloko. Só para relembrar de novo, tem gente que fala Iabloko, né? Não ia em lugar nenhum. Yabloko significa maçã. Essa é a tradução. Lógico que está com as letras que vocês devem ter visto, talvez em algum outro canal ou jornal, está escrito com letras latinas, não em cirílico, mas Yabloko significa maçã. O avanço da oposição, que exige o fim imediato da guerra na Ucrânia, apavora o Kremlin e destrói a farsa da unidade interna russa. Assista esse vídeo bombástico para ver a decadência do poder de Putin. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente sobre o desespero do ditador russo. Aqui você vê a verdade, sempre. Então vale a pena você nos seguir, vale a pena você acionar o sininho e estar sempre conosco, dando like e compartilhando. Aqui você não vê nada que é de trololó, é tudo verdade. Protestos em Moscou e o pânico no Kremlin. O cenário político dentro da Rússia atingiu um ponto de ebulição insustentável para o ditador Vladimir Putin. O medo de uma revolta popular interna fez o Kremlin acionar um aparato de repressão brutal contra os próprios cidadãos russos. Aliás, naquela região e no centro de Moscou ontem, me informaram que tinha polícia por tudo que é lado. Um número muito grande de olho até nos passantes, onde eles iam, o que eles iam fazer. Quando o povo se aglomerou lá, eles fecharam as ruas de acesso e não deixaram mais ninguém passar para não aumentar demais o número de aqueles que estão protestando. E eles prenderam, a polícia russa de Moscou prendeu 35 pessoas que eles identificaram como as principais lideranças no meio da multidão. Elas foram detidas de forma violenta e no centro de Moscou. A multidão enfurecida se reuniu para apoiar o partido político Yabloko, a única força organizada que desafia a guerra contra a Ucrânia. Inclusive, contra o vice-presidente do Yabloko, já tem uma ordem de prisão. Não sei se já prenderam ele, eu acho que não, porque ontem ele estava discursando lá. E não tenho notícia se prenderam ele ontem ou não, porque ali estava super controlado, né? Não podia se filmar. Uma ou outra, eu pus essa foto aí da manifestação ontem, ele prendendo, a polícia levando um dos líderes, né? Mas o vice-presidente do partido, que na realidade é o principal líder de toda essa movimentação, não sei se ele foi preso ou não, mas ele fez um discurso ontem lá. O partido de oposição tenta reverter manobras ilegais que impedem sua participação nas próximas eleições parlamentares. E o chefe da filial do partido Yabloko em Moscou, o Kirill Goncharov, é outra pessoa, né? Confirmou que as forças de segurança agiram com covardia. Os cidadãos capturados pela polícia foram jogados em camburões e levados para as delegacias de Moscou. Goncharov declarou publicamente que testemunhou o ataque policial e classificou as detenções como totalmente infundadas e ilegais. A brutalidade dos policiais russos não poupou sequer os cidadãos idosos,
e vulneráveis que estavam no local do protesto, participando do protesto. Entre os detidos pelas forças covardes de Putin estava Viktor Balabanov, um homem idoso de 73 anos de idade. Balabanov é candidato oficial do Yabloko para a Duma estatal, atua como ator e necessita de um marca-passo para sobreviver. O candidato idoso compareceu ao tribunal na condição legítima de testemunha, mas acabou sendo arrastado pelos agentes do regime. Ativistas internacionais de direitos humanos também denunciaram a prisão arbitrária da jovem ativista Eugenia Titova durante essa confusão. O comando da polícia russa ordenou o uso da força de choque para dispersar rapidamente os manifestantes pró-Ucrânia que também estavam lá. E também acho que todos eram, porque esse partido é contra a guerra, né? É uma das principais bandeiras dele. É terminar a guerra já, segundo eles reivindicam. O crescimento desses protestos em solo russo prova que a população moscovita está cansada de financiar a destruição econômica do país. A determinação dos manifestantes em enfrentar a cadeia demonstra que o medo imposto pelo ditador Vladimir Putin não funciona como antes. A perseguição jurídica e o cancelamento de candidaturas da oposição também não tem feito o Yabloko parar. O pânico de Putin se reflete no uso do poder judiciário russo para banir qualquer voz dissidente dos estados. Os juízes, todos nomeados por Putin nos últimos 20 anos, estão, na realidade, são obedientes a ele, são dóceis a ele. O que Putin mandar, eles fazem. Na Suprema Corte Russa, na localidade de Petrozavodsk, um tribunal alinhado ao Kremlin proibiu o partido Yabloko de disputar eleições municipais. Juízes russos confirmaram a cassação definitiva da lista de candidatos para a Assembleia Legislativa da província da Carélia. A justificativa oficial utilizada pelo tribunal para o banimento foi uma suposta falha burocrática ridícula no preenchimento de documentos. A burocracia eleitoral alegou que o primeiro relatório financeiro da campanha foi assinado por uma pessoa que não tinha autorização. Essa tática de exclusão administrativa está sendo replicada em larga escala para atingir o Parlamento Nacional da Rússia. O plano do Kremlin é garantir a desqualificação completa do Yabloko para as eleições da Duma estatal marcadas para 2026. No dia 29 de julho, a Comissão Eleitoral Central havia registrado formalmente essa força de oposição no pleito eleitoral. A lista federal apresentada pelo Yabloko contava com 269 candidatos dispostos a enfrentar o regime oligárquico de Vladimir Putin. Outras 135 candidatos independentes protocolaram a papelada necessária para disputar as vagas em diversos distritos da Rússia. O avanço da oposição acendeu o sinal alerta máximo entre os aliados do ditador no parlamento. No início de agosto, o presidente do partido de extrema-direita, Rodena, em Rússia, Alexei Zhuralev, abriu um processo na Suprema Corte. A ação judicial de Zhuralev exige a exclusão imediata do Yabloko da Câmara Baixa do Parlamento de forma permanente. O processo, motivado pelos aliados do Kremlin, inventa diversas violações formais para tentar justificar a censura política. Entre as acusações absurdas estão o suposto uso indevido de propriedade intelectual e o apoio público aos direitos humanos. Então, eles estão acusando eles de apoiarem publicamente direitos humanos. Então, você vê claramente que isso na Rússia, apoiar direitos humanos é uma coisa proibida. O autor do processo afirma ainda que a oposição ucraniana cometeu fraudes graves no financiamento de suas contas eleitorais. E é uma censura do regime russo e esse crescimento de resistência, acho que acredito que vai aumentar na Rússia. Principalmente porque o Yabloko representa, segundo o governo, do ditador, uma ameaça existencial para o regime, porque é o único partido que exige retirada das tropas da Ucrânia. Isso para eles é uma questão existencial. Na realidade, esse regime tem que ser extinto para acabar a guerra, dá para sentir com isso agora. Por defender a paz e denunciar os crimes de guerra, os membros do partido são rotulados oficialmente como agentes estrangeiros. Trabalham para o Ocidente, para a OTAN, para a União Europeia. Essa taxa jurídica serve para o governo confisque bens deles, dos líderes, proíba discursos públicos e isole os políticos da sociedade. O partido Rodena atua como um braço auxiliar da ditadura para sufocar financeiramente os comitês da campanha de oposição.
os asseclas, os gangsters de Putin acusam o Yabloko de realizar gastos excessivos e espalhar mensagens através de redes sociais estrangeiras. Durante as sessões do julgamento, os representantes do regime apelaram para argumentos ridículos para tentar caçar esse partido. A acusação alegou que o Yabloko quebrou leis de direitos autorais ao exibir uma foto da antiga sobre Hiroshima. Eu que falei isso, inclusive, num dos meus vídeos anteriores, essa semana agora, inclusive. Perseguição brutal acabou gerando efeito oposto ao desejado pelo Kremlin e despertou a curiosidade da população russa. O interesse dos cidadãos pelas propostas do Yabloko disparou de forma avassaladora nos canais de internet e nas redes. Nas últimas 2 semanas, o engajamento digital com publicações ligadas à oposição cresceu 4,5 vezes na Rússia. Esse crescimento estatístico prova que milhões de russos buscam uma alternativa para encerrar o conflito destrutivo na Ucrânia. E Putin sabe que o colapso da sua economia existe, as perdas no front podem desencadear uma revolução civil a qualquer momento. As prisões em massa em Moscou são o último recurso de um ditador acuado, desesperado, em pânico, que perdeu o controle sobre a sua mente e também sobre o seu próprio povo, que está tendo discernimento e entender o que está acontecendo, qual é a verdade, e que os meios de comunicação controlados por ele só falam mentiras. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado pela audiência de vocês.